Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Dinei Moraes, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e faço parte do Instituto Jesus Cristo. Eu espero que você esteja pronto, focado em Cristo Jesus para mais um dia desta leitura maravilhosa do devocional Tudo para Ele, de Oswald Chambers. O dia hoje é 8 de setembro e o título é Faça Você Mesmo. Para que nós possamos continuar a leitura, eu quero deixar aqui a base desta leitura neste versículo, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Diz assim: destrua resolutamente algumas coisas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. A leitura é a seguinte: ser liberto do pecado não é ser liberto da natureza humana. Há coisas na natureza humana, tais como preconceitos, que temos que destruir, umas ignorando-as e outras com um ato de violência, ou seja, pela força divina que recebemos do Espírito de Deus. Há algumas coisas contra as quais não devemos lutar e, sim, ficar parados e ver a salvação de Deus. Mas toda teoria ou concepção que se erguer como uma fortaleza contra o conhecimento de Deus, deve ser resolutamente destruída pelo poder de Deus, não pelo esforço carnal, nem por comprometimento. Só depois que Deus modifica a nossa disposição e entramos na experiência da santificação, é que a batalha começa. Nossa guerra não é contra o pecado. Nunca podemos lutar contra o pecado. Jesus Cristo resolveu o problema do pecado na redenção. O conflito surge quando procuramos transformar nossa vida natural em vida espiritual. Isso nunca é fácil, nem Deus pretende que seja. Só conseguimos a vitória mediante a uma série de opções morais. Deus não nos torna santos no sentido do caráter, e sim no sentido da inocência. Temos que transformar essa inocência em caráter santo mediante uma série de opções morais. Tais opções são sempre opostas aos baluartes da nossa vida natural. Tudo aquilo que se levanta como fortaleza contra o conhecimento de Deus. Podemos decidir voltar atrás e assim nos tornamos sem nenhum valor ao reino de Deus. Ou então, podemos demolir resolutamente essas fortalezas e deixar que Jesus conduza outro filho à glória. Esse devocional é fantástico, ele é muito bom. Embora ele seja um pouquinho mais curto que os outros que a gente normalmente lê, mas ele tem uma mensagem muito profunda. E eu fiz uma breve reflexão sobre esse devocional, baseado nesses dois versículos e naquilo que nós lemos. Esse texto nos lembra da nossa verdadeira batalha. Qual batalha? A batalha que enfrentamos entre a natureza carnal e a natureza espiritual. E a nossa luta não é contra, não está mais contra o pecado, porque o pecado já foi resolvido por Jesus lá na cruz. Então ele já é vencido. Se é vencido, não existe mais nenhum tipo de problema. O fato é que a nossa natureza humana insiste em se levantar contra a vontade de Deus. E aí é que mora o nosso problema. É que tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus atrapalha a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Ou seja, interrompe o nosso receber de Deus. Ou seja, eu coloco obstáculo que vai represar o amor de Deus e não vai permitir que ele chegue até a minha vida. Então, é isso que esse devocional está falando. Ser liberto do pecado não significa estar livre de conflitos interiores. Eu escrevi isso aqui nessa reflexão, por isso que eu estou lendo aqui para você. E sim ter a possibilidade de escolher em cada decisão moral a quem iremos obedecer, à carne ou ao espírito. Você está entendendo que há um conflito muito grande entre a minha natureza humana e a espiritual. E é por isso que esse autor fala que nós devemos
destruir tudo aquilo que atrapalha o conhecimento de Deus. E olha só que uma coisa interessante. Tudo aquilo que interrompe o fluxo divino que pode ocorrer na minha vida, ou seja, por uma interrupção do amor fluindo constantemente, ou qualquer outra situação adversa que entra na minha vida e tenta atrapalhar, eu preciso decidir se eu dou crédito a isso ou eu passo a lutar contra aquilo, fazendo com que o meu espírito se fortaleça no relacionamento com Deus. E quando isso acontece, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar, a sua vida vai mudar, a vida da sua esposa muda, dos seus filhos mudam, quando eles entendem que eles precisam deixar a natureza carnal de lado. E essa é uma decisão que Jesus deixou para mim e para você. Ele deixou essa decisão às claras para que você possa tomar. Se você tomar a decisão de alimentar o espírito, você vai ver que as suas decisões serão muito mais fáceis. Mas se você deixar que a carne tome essa decisão, as decisões serão muito mais fáceis, só que contra aquilo que Deus quer para a minha vida. Então, eu quero pensar algo aqui muito importante com você. Existe alguma coisa que esteja interrompendo esse conhecimento do caráter de Deus para a minha vida? Será que existe algum fluxo de amor sendo interrompido na minha vida? Isso é uma pergunta que eu faço, porque pode ser que algo possa estar interrompendo o aperfeiçoamento de Deus em mim para que eu possa ser aquilo que Ele quer que eu seja e faça aquilo que Ele quer que eu faça. Preste atenção, ser o que Deus quer que eu seja. Então, deixe de ser eu, mas Deus. Fazer não o que eu quero, mas o que Deus quer. A vitória não vem se não for por esforço, por disciplina e por decisão. Então hoje eu quero orar com você neste momento, daqui a pouquinho, encerrando esse tempo de reflexão, que você possa dar submissão total ao Espírito Santo de Deus, para te guiar em cada escolha que fortaleça o seu espírito e destrua a sua carne, em nome do Senhor Jesus. Que você possa permanecer sempre naquilo que é bom, naquilo que é agradável, naquilo que vem produzir frutos sem medida na sua vida. E que cada dia você possa glorificar a Deus através daquilo que Deus quer para a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu sei que não é fácil nós tomarmos decisões pelo Espírito. A carne sempre vai nos dar caminhos mais fáceis para seguir, caminhos mais tranquilos, que na verdade não são tranquilos. Mas, ó Deus, eu peço nessa hora, não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que estão me ouvindo, que eles possam ter força, coragem, decidirem alimentar o Espírito, fazer, sim, por disciplina, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que nós possamos nos submeter a nossa vida a Cristo em todo momento. Nós pedimos isso nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite. Mas Deus, nos ajude a vivermos de acordo com a Tua vontade, fazendo com que o conhecimento seja aperfeiçoado em nós em todo o tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar, deixe um joinha pra gente e também se inscreva aqui embaixo, logo aqui embaixo, na descrição, você vai ver todos os links necessários para que você possa se inscrever em nossas redes sociais. Não deixe de seguir também o Ministério Permanecer, tá bom? E amanhã nós voltaremos para continuar essas leituras fantásticas desse livro maravilhoso, Devocional Tudo para Ele, de Oswald Chambers. Até breve e Deus abençoe a todos.